Olá, alma querida. Seja muito bem-vinda ao Histórias Alma, menos um cantinho especial onde cada história toca o coração e desperta emoções profundas. Se você ama narrativas cheias de sentimento, reviravoltas e alma, este canal é para você. Inscreva no canal, ative o sininho e venha viver essas histórias comigo, com todo o amor, numa pequena e silenciosa cidade do Kansas, onde os campos de trigo se estendiam até onde a vista alcançava e o vento parecia sussurrar histórias antigas. Vivia uma jovem chamada Emily Carter, aos 25 anos, com cabelos castanhos presos, de forma simples, e olhos que carregavam a força forjada apenas pelas dificuldades de uma cidade pequena. Ela trabalhava todos os dias como garçonete no restaurante local, onde vizinhos se reuniam para o café da manhã, compartilhando fofocas e um desejo silencioso por algo novo. Para Emily, cada dia parecia igual ao anterior. Após o turno, voltava para a velha casa de madeira, onde o pai permanecia acamado e a mãe lutava para pagar as contas. Desde que o pai adoecera e a família precisara vender a pequena fazenda, Emily se dedicava incansavelmente ao trabalho, agarrando-se à esperança de um dia recuperar a vida que tinham perdido. Numa tarde comum, a dona do restaurante, Mrs. Morgan, a chamou à cozinha com um olhar sério. "Você vai querer ouvir isso", disse. Emily limpou as mãos no avental. Entrou. "Minha sobrinha, Tina, trabalha nos subúrbios de Los Angeles. Lá, uma família está procurando uma babá para morar no local. O salário é bom, comida e hospedagem incluídas. Eu disse que talvez conhecesse alguém perfeito para o trabalho. Você." Emily ficou paralisada. Nunca havia saído do Kansas, mas uma voz ecoou em sua mente. Essa pode ser a chance de ajudar sua família, de recuperar a terra, de quebrar o ciclo. Com as mãos trêmulas e o coração acelerado, respondeu com determinação silenciosa: Eu vou." A viagem de ônibus durou quase 2 dias, levando-a das estradas empoeiradas e campos de milho para um mundo completamente diferente. Los Angeles. Quando o veículo entrou no bairro de Brentwood, os olhos de Emily se arregalaram. Ruas impecáveis, mansões imensas, jardins milimetricamente aparados. Tudo exalava riqueza, menos o oposto absoluto do lugar de onde vinha. Tina a esperava na estação. Vestia roupas modernas e exibia um sorriso caloroso. Guiou Emily até a propriedade da família Westwood, uma mansão de 3 andares digna de filme, com piscina, fonte, portões automáticos e até um mordomo que as recebeu na porta. Assim que entrou, Emily sentiu-se intimidada, mas também curiosa. Pouco depois, uma mulher elegante desceu a ampla escadaria. "Mrs. Valerie Westwood, você deve ser Emily Carter", disse, com voz refinada. "Ótimo. Suas tarefas são simples: arrumar o quarto, cuidar da lavanderia e, principalmente, vigiar meu filho, seu filho." Emily piscou, imaginando uma criança. Foi então que um jovem alto surgiu no corredor. Jaqueta de couro, cabelo bagunçado e um sorriso insolente que poderia derreter ou irritar até o gelo mais espesso. "Quem é a gata nova?" perguntou. "Brandon Westwood, 24 anos, irresistivelmente bonito, rebelde e claramente nada parecido com uma criança." Emily ficou imóvel, trocando um olhar confuso com Tina, que apenas riu, surpresa. Brandon arqueou um sorriso preguiçoso. "Então, você é a minha babá. Interessante." Tudo em Emily gritava para dar meia volta e ir embora. Mas então, na sua mente, surgiram os olhos esperançosos de sua mãe, e ela percebeu que não podia desistir. Na sua mente, surgiram o sorriso frágil do pai e a lembrança da terra que perderam. Ela engoliu em seco, sem menos disse:
com a voz mais firme do que esperava. Começo hoje. Os primeiros dias na mansão Westwood foram um verdadeiro inferno para Emily. Brandon era tudo o que ela detestava. Preguiçoso, arrogante e irritante ao extremo. Ela limpava quartos, dobrava roupas, preparava o café da manhã enquanto ele ficava largado assistindo TV. Espalhava coisas por toda parte ou desaparecia na motocicleta sem dizer uma palavra. Você não é minha mãe, então para de agir. Como sei Foss, reclamou ele certa manhã, quando ela bloqueou a porta. Tem razão. Não sou sua mãe, respondeu Emily, de braços cruzados. Sou a pessoa contratada para te manter longe de encrenca. Uma manhã, depois que Brandon jogou um monte de roupas sujas no chão recém-limpo, Emily perdeu a paciência, pegou uma vassoura e saiu correndo atrás dele pela sala. Brandon ria, como uma criança, desviando dos golpes, enquanto eles rodavam em círculos, discutindo como gato e cachorro. Ninguém esperava o que aconteceu depois. Emily tropeçou, Brandon a segurou, e sem querer seus lábios se tocaram num beijo inesperado. Silêncio. Os dois ficaram imóveis. O rosto de Emily queimou, e ela se afastou correndo. Brandon permaneceu parado, atônito. A partir desse dia, Brandon começou a mudar de um jeito estranho. Passou a acordar cedo e preparar o café. Numa manhã, Emily entrou na cozinha e o encontrou virando ovos, usando o avental rosa dela, estampado com corações. Bom dia, jacaré, disse ele com um sorriso. O quê? É o seu apelido quando fica brava. Você é assustadora, como um... Emily lançou um olhar de reprovação, mas não conseguiu conter o sorriso que surgia. Brandon começou a ajudar a dobrar roupas. Aprendeu os nomes dos produtos de limpeza e até dobrava guardanapos em formato de coração quando ela não estava olhando. Mas Emily desconfiava. Aquilo só podia ser mais um dos jogos dele. Brandon era um menino mimado e rico, e ela apenas a babá pobre do Kansas. O coração começava a bater mais rápido, mas a razão gritava: não se apaixone, Emily. Não caia numa ilusão. Mesmo assim, o olhar dele havia mudado. Não havia mais zombaria. Era outra coisa. Algo verdadeiro. Talvez nem ele entendesse. A cada dia, Emily sentia-se afundar em algo que não conseguia controlar. Seu coração acelerava sempre que Brandon sorria ou ficava perto demais. Mas, quando via o brilho da moto de luxo ou ouvia as risadas dos amigos ricos dele, a realidade voltava como um golpe. Ele não é para mim. Numa noite, Brandon perguntou casualmente: e se eu estiver falando sério? E seus olhos não traziam nenhum traço de sarcasmo. Emily soube que aquilo precisava parar. Não podia se deixar levar por um sonho que poderia se despedaçar ao amanhecer. Na manhã seguinte, ela deixou a mansão Westwood. Sam sem bilhetes, menos apenas o avental rosa, pendurado silenciosamente na cozinha. Quando Brandon percebeu que ela havia partido, sua primeira reação foi raiva. Depois, confusão. E por fim, silêncio. Mas aquele silêncio não durou muito. Ele arrumou uma mala, jogou-a no porta-malas e partiu, deixando para trás as luzes da cidade, cruzando fronteiras para encontrar a garota que um dia ele viu apenas como a babá. Mais de um dia na estrada. E finalmente, Brandon chegou. A pequena cidade do Kansas onde Emily vivia. Encontrou o restaurante onde ela costumava trabalhar. Sentou-se silenciosamente em uma cabine e esperou. Quando Emily entrou, ainda com as mãos levemente cobertas de farinha, seus olhos pousaram sobre Brandon, sentado no canto, imóvel. Sue Cork disparou. Você sabe que me deixa louco, no melhor sentido possível, disse ele, levantando-se. O que você está fazendo aqui? Ela sussurrou, surpresa, perseguindo a única pessoa que já me fez sentir em casa. Menos respondeu. Sem hesitar, Emily desviou o olhar, incapaz de encarar a tempestade de emoções que crescia dentro dela.
Você não precisava. Você não pertence a este lugar. Brandon deu um passo à frente, prendendo o olhar no dela. Então eu vou aprender a pertencer, porque perto de você é o único lugar onde quero estar, para sempre. Emily imaginou que ele desistiria em poucos dias, quando percebesse que ali não havia café gourmet, ar-condicionado gelado, nem festas até tarde. Mas ele não foi embora. Ficou teimoso na manhã seguinte. Antes mesmo de o sol nascer, Emily o encontrou sentado nos degraus do restaurante de Mrs. Morgan. Alguma chance de precisar de um ajudante extra? Perguntou ele, quase fazendo Mrs. Morgan derrubar a cafeteira. A partir daquele dia, Brandon fez de tudo. Lavou pratos, carregou bandejas, limpou mesas, era desarreitado, derramava café nos clientes, deixava talheres caírem, mas sempre se curvava, pedia desculpas e continuava, como se ser repreendido fosse um presente. Emily, observando da cozinha, balançava a cabeça, incrédula. O mesmo rapaz que um dia zombou dela por dobrar guardanapos, agora polia colheres como se sua vida dependesse disso. E ele não parou por aí. Brandon começou a ajudar a mãe de Emily a cuidar do pai. Carregou lenha, consertou um cano que vazava, preparou sopas, seguindo antigas receitas da família. À tarde, empurrava a cadeira de rodas de Mr. Carter até a varanda para que ele pudesse tomar sol e contar histórias de sua juventude na fazenda. Esse garoto não é o que eu esperava menos, murmurou o pai de Emily, certa vez, pegando-a de surpresa, quando a feira de verão se aproximou. Brandon se ofereceu para ajudar a montar o palco, pendurar luzes, e até aprendeu a dançar um two-step lento, só para não se sentir deslocado naquela noite. Por que está fazendo tudo isso? Emily perguntou. Certa tarde, enquanto empilhavam cadeiras atrás do restaurante. Porque nunca levei nada na vida a sério, disse ele, num tom baixo, sincero. Até conhecer você. Emily não respondeu, apenas olhou para aquele rapaz, que, na mansão, parecia um pesadelo. Agora, sob o sol, com as mãos sujas de terra, e um sorriso que parecia encaixar perfeitamente naquele lugar. Seus sentimentos já não eram fáceis de ignorar. Cresciam em silêncio dia após dia, com cada gota de suor, cada olhar, cada gesto atrapalhado, mas genuíno, de Brandon, para provar que era mais do que um garoto mimado da cidade. Finalmente, a noite da feira chegou. A cidade inteira brilhava sob centenas de luzes penduradas. O aroma de tortas assando, pipoca estourando, e o suave dedilhar da música country preenchia o ar, como se convidasse até os corações mais fechados a se abrirem. Emily vestia um simples vestido floral. Não esperava que Brandon aparecesse, mas seus olhos o procuravam, quase sem querer, no meio da multidão. Então, ele surgiu. Camisa branca simples, cabelo penteado, mãos nos bolsos como quem tenta esconder o nervosismo. Quando seus olhares se encontraram, o mundo pareceu parar. Sem música, sem luzes, pensou Emily. Apenas nós dois, e este momento veio sozinha? Brandon perguntou, num sussurro quase tímido. Você não disse que estava aprendendo a se encaixar? Respondeu ela. Com um sorriso hesitante disse, e agora quero tentar ficar. A música mudou para uma balada lenta. Some dies a maze. Nada. Brandon estendeu a mão. Emily hesitou por um instante, antes de colocar a dela na dele. Dançaram sob a luz quente e a melodia suave. Não era um passo perfeito, nem um movimento elegante, mas era verdadeiro. Quando a canção chegou ao fim, Brandon se inclinou para ela. Eu te amo, Emily. Não porque você é diferente, mas porque você me faz querer ser diferente. A garganta de Emily apertou. Os olhos brilharam. Sabe? Ela sussurrou, encostando a cabeça no ombro dele. Eu estava com medo, porque, pela primeira vez, eu não queria fugir. Brandon a puxou com delicadeza, envolvendo-a
num abraço firme. E naquele instante, Emily percebeu certas coisas nos encontram quando menos esperamos. E se tivermos coragem para deixá-las entrar, podem mudar nossa vida para sempre. Desde a noite da feira, tudo entre Emily e Brandon parecia um novo capítulo. Calmo, real e cheio de uma alegria silenciosa. Não precisavam de nada extravagante. Bastavam cafés da manhã nos velhos degraus da varanda ou caminhadas ao entardecer pelos campos de trigo. Tumos, dadas Brandon, já não era o garoto imprudente que ela conhecera. Aprendeu a amar o silêncio, a valorizar a simplicidade, a amar Emily do jeito que ela precisava menos e não do jeito que ele conhecia antes. Algumas semanas depois, Brandon levou Emily de volta a Los Angeles, não como babá, mas como a mulher que amava. Ao chegarem à mansão Westwood, Mrs. Valerie já os esperava nos degraus, o olhar menos cético. Você realmente a trouxe de volta? Perguntou, arqueando uma sobrancelha. Brandon sorriu, apertando mais forte a mão de Emily. Sim, mãe. E não consigo imaginar ninguém melhor para mim. Mrs. Valerie a observou por alguns segundos, então assentiu suavemente. Bem-vinda à família. A vida seguiu tranquila depois disso, até que numa manhã ensolarada, Brandon apareceu com um sorriso misterioso. Aonde vamos? Emily perguntou. Vendo-o preparar o carro, viagem surpresa. Traga um vestido branco, piscou ele. Chegaram à costa de Santa Bárbara no fim da tarde, onde a luz do sol dançava sobre as ondas. Emily virou-se para o mar e não viu Brandon se ajoelhar atrás dela, segurando um anel simples, mas deslambrante, que cintilava no pôr do sol. Emily Carter menos chamou ele. Ela se virou, as mãos cobrindo a boca. Nunca pensei que levaria algo a sério na vida. Até você aparecer como uma tempestade suave. Por favor, me deixe ser aquele que vai conquistar o seu para sempre, porque você já mudou o meu. Emily riu entre as lágrimas, sim, sussurrou, repetindo 1000 vezes sim. Pouco depois daquele pedido à beira-mar, Emily e Brandon decidiram se casar. Não seria em um hotel luxuoso de Los Angeles, nem sob lustres brilhantes em um salão de festas. Eles escolheram outro lugar, um lugar que pertencia a ela e que agora pertencia a ele também. Uma pequena cidade no Kansas, onde o amor deles foi construído. Um momento silencioso de cada vez. A cerimônia aconteceu no campo aberto atrás da casa dos pais de Emily. Não havia cadeiras de veludo, nem vestidos de grife, menos apenas flores silvestres colhidas no jardim, toalhas de mesa costuradas à mão e os sorrisos calorosos de vizinhos que tinham visto aquele amor crescer, de estranhos até se tornarem almas gêmeas. Brandon vestia um terno simples, mas o modo como olhou para Emily quando ela saiu da casa, onde cresceu, dizia tudo: reverência, gratidão e um amor mais profundo do que qualquer coisa que ele já conhecera. Emily usava um vestido branco costurado por sua mãe ao longo de várias semanas, com carinho em cada ponto. Em suas mãos não havia um buquê de rosas importadas, mas um feixe de lavanda, símbolo de paz e perseverança, menos assim como o amor que ela e Brandon haviam cultivado com cuidado. Mrs. Valerie estava sentada na primeira fileira, os olhos marejados. A mulher que um dia duvidou daquela garota do interior, agora sorria com orgulho, vendo o filho se casar com quem o transformara para melhor. Quando o pastor perguntou: você promete amá-la na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, por todos os dias da sua vida? Brandon respondeu sem hesitar: um dia. Eu vivi sem saber quem eu era, mas desde que Emily entrou na minha vida, eu sei exatamente o homem que quero ser. Prometo amá-la, não apenas hoje, mas até nos dias em que nossos cabelos se tornarem prateados. As lágrimas de Emily caíram livremente. Ela apertou a mão dele como se segurasse uma promessa
que sabia que nunca seria quebrada. Depois da cerimônia, em vez de uma recepção luxuosa, comemoraram com costelas assadas preparadas por Brandon e pelo pai de Emily, tortas feitas por Mrs. Morgan e cidra de maçã oferecida pelos vizinhos. A música vinha de uma velha caixa de som, mas cada nota estava carregada de alegria genuína. Quando a noite caiu, Emily descansou a cabeça no ombro de Brandon. Sabe, sussurrou, se alguém tivesse me dito que um cara como você deixaria tudo para ficar aqui. E o Tariah do Brandon beijou sua testa. Eu achava que precisava ir longe para encontrar o que importava. Mas descobri que era você. E as coisas simples que vieram com você, juntos, olharam para o céu estrelado, com os dedos entrelaçados. Nenhuma palavra era necessária. Tudo estava compreendido no silêncio entre eles. E assim, o amor entre um garoto da cidade e uma garota do campo não apenas sobreviveu, prosperou. Não porque fosse perfeito, mas porque era real. Nascido de um solo humilde e regado todos os dias pela escolha, não pelo acaso.